Eu tinha 19 anos, minha mãe me deu uma emancipação e eu coloquei uma cafeteria dentro de um shopping, numa praia, aqui em Florianópolis. Lembro que era Natal, a gente fechou, a cafeteria era 11 da noite, umas coisas assim. E aí eu resolvi arrumar um emprego. Virei recepcionista de hotel. Depois eu fui ser vendedora de consórcio. Depois eu virei vendedora de carro. E então fiquei algum tempo assim. Porém, eu tinha uma ideia, desde quando eu era criança, eu brincava muito de trabalhar, de brincar com ser bancária. E aí eu acabei que eu disse, eu quero ser bancária. Eu já fazia administração. 6 meses depois me chamaram de novo, no mesmo banco, que era o Unibanco. E aí eu fui de novo para uma segunda seleção. Nessa segunda seleção eu passei. E aí eu entrei como caixa, como assistente de gerente, como caixa. E eu ia ganhar um salário a mais. Então, tipo assim, o meu mundo se transformou dentro do banco. Eu tinha ticket gigante, ticket alimentação. Eu tinha um monte de benefício, tinha um salário já legal e tinha a possibilidade de transformar o meu dinheiro. Então eu comecei assim, realmente a bater muita meta. Foi batendo meta que eu conheci meu marido. Porque eu tinha uma lista de clientes, que a gente hoje chama CRM. Dentro do banco tinha um outro nome, se não me engano era DBM. E a gente precisava ligar para esses clientes e essa lista, o banco dizia pra gente assim, liga para esse cliente e oferece tal produto, de acordo com o perfil. Então eu lembro que a primeira vez que eu liguei pro meu marido, hoje é meu marido, né? Aquele cliente, chamava Augusto, liguei para oferecer um seguro de vida. E ele disse assim, nunca tinha visto ele na minha vida, né? E não tem fotinho, né? Não sabia se era velho, se era novo, enfim, podia até olhar o cadastro, mas não olhei. E ele foi simpático, olha só meu marido sendo simpático. Porque era de Deus, né? Porque ele não é simpático com ninguém. Então, tipo assim, ele foi muito simpático. E ele disse, não, eu não tenho pressa pra morrer. E ele começou a me dar uma cordinha ali, E aí foi bem interessante, assim. Mas tudo bem, aquilo ficou. É engraçado que eu lembro disso, porque também... Só que essa pessoa, esse meu marido, era um cliente do banco que só ia no caixa eletrônico. Quando ele começou a receber ligaçõezinhas minhas para bater meta, ele começou a entrar na agência, e eu era caixa ainda, para pagar conta, para fazer pergunta. Todo dia ele tinha uma pergunta. Aí eu já sabia que ele queria coisa, né? Ele se dava um banho assim de perfume para ir lá naquele banco, todo bonitinho. Enfim, no fim, esse relacionamento de cliente gerou muito resultado, tanto para mim, porque eu bati todas as minhas metas possíveis com ele comprava tudo que eu vendia. E para ele, porque ele casou com essa mulher aqui, né, que também melhorou a vida dele, né? Porque depois a gente acabou namorando. Aí no banco eu fui promovida a gerente geral. 3 anos de banco, eu fui promovida a gerente geral, eu fui para Balneário Camboriú. Ser gerente geral de uma das maiores agências que tinha em Balneário Camboriú, tinha 18 funcionários lá. Eu era super novinha, acho que eu tinha 25 anos, 26 anos, ainda não tinha me formado. Porque aí eu entrei, nesse meio tempo, quando eu estava vendendo carro, eu resolvi fazer vestibular para administração de empresas. E aí eu fiz um vestibular, estudei 1 mês inteiro, bem focado para fazer o desk, porque eu tinha que fazer público. Eu ainda tinha aquela condição difícil, né? Pagava consórcio de carro, não tinha meu carro, enfim, batalhava bastante. E fiz o desk e passei no desk. Passei em 4º lugar no desk, na ESAG. Era 40 por 1, 39,8 por 1. Aí pra te ver como eu sou inteligente, né? Passei 40 por 1. Aí entrei no desk, fiz ao desk, mas ao desk não era assim a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu também já trabalhava. Então eu tinha um pouco dessa bagagem de saber medir as coisas. O que aconteceu? Eu quase formada na UDESC, na ESAG, eu fui transferida para Balneário Camboriú. Aí eu precisei vir e voltar BR-101 todos os dias da semana para poder me formar, porque eu também não ia deixar aquela faculdade na hora da formatura. Então me formei, já era gerente geral, já era gestora de um monte de gente. Nessa época eu fui, inclusive, reconhecida pelo banco como um dos principais prêmios do banco, que é o prêmio Pedro Moreira Salles. Não, Walter Moreira Salles, Pedro é o filho. É o Walter Moreira Salles, é como se fosse o Oscar do banco. Eu fui reconhecida, fiquei entre as finalistas de um prêmio chamado Gestão de Pessoas. Veio a TV, Unibanco tinha uma TV na época, me filmar e entrevistar minha equipe. Foi muito legal.
No banco eu realmente tive muitas conquistas, aprendi muito, foi uma grande escola. Me tornei uma multiplicadora institucional, eles me escolheram, onde eles me deram formação para que eu formasse outros funcionários. Então eu dava aula dentro da escola Itaú de Negócios, porque aí já tinha virado Itaú. Em 2008 teve a fusão, eu já era gerente geral da maior agência do estado quando houve a fusão. Era uma agência que tinha só de gerente pessoa jurídica, assim, e pessoa física eu tinha 8 ou 9 gerentes na agência. Fora os caixas, fora as folhas de pagamento, era uma agência realmente de estrutura física grande e de estrutura de equipe grande. Aí eu já era gerente geral dessa agência e em 2008 houve a fusão e eu fui promovida. Eu fiz todo o processo de transição, de passar as coisas que era para Itaú e entrei num momento do banco onde eles criaram um projeto, que seria um terceiro pilar, chamado franquia, onde eles criaram um modelo de execução e escolheram algumas pessoas para serem as pessoas que iriam disseminar isso nas agências para fazer com que toda a fusão da cultura de uma com a cultura de outro criasse uma nova cultura com uma adesão pensando no cliente e tendo performance. E foi aí que eu tive todo esse aprendizado, passei a cuidar de um estado inteiro, às vezes eu cuidava também do Rio Grande do Sul, ia muito a São Paulo, dava treinamento, engravidei, fui promovida praticamente grávida. Quando eu estava grávida eles me promoveram igual, aí eu fui para treinamento do Luca. Então foi uma época muito interessante, eu fui direto subordinada a diretores, né? Eu cresci muito nesse momento com a fusão. Depois da minha maternidade, aí eu tive o Luca, eu tive o Luquinha e aí eu voltei para o banco 6 meses depois da minha licença. Voltei assim com sangue nos olhos, né? Queria trabalhar assim, nem sabia que estava tendo quase que uma depressão pós-parto, mas estava tendo e não sabia como, até porque eu era uma workaholic, trabalhava pra caramba e paralisei tudo para ter aquele filho, que foi a melhor escolha da minha vida, mas ao mesmo tempo eu não estava preparada, porque ninguém conta pra gente que vai doer peito, ninguém conta pra gente que ninguém vai te ajudar, e ninguém conta pra gente que todo mundo vai se meter e vai dizer assim, teu filho tinha que ser assim, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. Ninguém conta pra gente que o marido não quer sofrer contigo, já que tu tá sofrendo dando mamar de madrugada, deixa eu dormir, e a gente quer que ele sofra junto, mesmo que ele não tenha leite, mas a gente quer que fique do lado. Ninguém conta nada disso. Então eu sofri pra caramba mesmo no meu pós-parto. Eu reconheço isso hoje, na época eu não reconhecia, porque na época eu tinha aquela arrogância de achar que eu dominava e dava conta de tudo, mas não dei. Porém, voltei com sangue nos olhos para o banco e foi o melhor momento da minha carreira. Assim. Foi quando eu realmente estava possuída.